Gostaria de saber por que eu acordo todo santo dia com os membros dormentes. Pode ser mão ou pés, logo depois passa. Olha, se fosse só as mãos, eu poderia jurar que seria uma síndrome do túnel do carpo, que é a causa mais comum de fazer a pessoa acordar com as mãos dormentes. Agora, não justificaria o sintoma nas pernas. E aí a gente precisa entender o que poderia gerar dormência quando a pessoa não tem neuropatia periférica ou até mesmo lesão do sistema nervoso central que fosse uma causa neurológica para gerar essas dormências. Mas em primeiro lugar eu quero dizer que isso é uma queixa comum na população. Então tem muitas pessoas que se queixam de acordar com os membros dormentes. Existem algumas teorias para poder justificar isso. Quando a pessoa não tem polineuropatia, quando a pessoa não tem uma lesão do sistema nervoso central na via sensitiva que pudesse justificar esse sintoma. Primeiro, existe uma teoria de que quando a gente dorme, você está gerando uma compressão sobre o membro e com isso você pode causar uma compressão focal no nervo e aí você fica acordando com os membros dormentes assim que você acorda. E também existe uma teoria vascular, que é a posição que você fica deitado pode gerar compressão na artéria e com isso você então começar a apresentar esses sintomas assim que você acorda. Mas isso é apenas uma teoria. Uma outra situação são pessoas ansiosas. As pessoas ansiosas, de uma forma geral, elas apresentam uma respiração mais ofegante. Apresentam um discreto aumento da frequência respiratória e isso pode gerar dormência em pessoas que apresentam muita ansiedade. Pode perceber que quando a pessoa tem muita ansiedade é comum a gente ver esse tipo de queixa da pessoa falando que está apresentando dormência. Outra situação comum da pessoa se queixar de apresentar dormência e não ter neuropatia periférica são pessoas que têm fibromialgia. É uma queixa extremamente comum da gente ouvir pacientes fibromialgicos referindo dormência. Uma outra situação nós chamamos de working hand syndrome. É a pessoa que faz muita atividade manual. Pessoas que trabalham com muita atividade manual, artesão, dentista, são pessoas de maior risco a apresentar, por exemplo, síndrome do túnel do carpo, que gera muita dormência, mas nem sempre a pessoa tem síndrome do túnel do carpo e também apresenta queixa de dormência nos seus membros. Uma outra possibilidade seria, aí sim, uma lesão neuropática, mas uma neuropatia de fibras finas, que geralmente cursa com mais dor, mais queimação, pode apresentar desautonomia, a pessoa ficar com o intestino meio desregulado, muita constipação, muita tontura quando levanta muito rápido. Esse tipo de fibra fina, a eletroneuromiografia não detecta, os exames dão normais e quando a gente examina, o exame neurológico é extremamente pobre. A pessoa tem reflexos estão presentes, às vezes pode ter algumas alterações na pele que podem até nos ajudar, mas nem sempre tem, tá? Tem paciente que só tem sintoma doloroso e alguns se queixam também de dormência. Uma outra possibilidade seria medicamentos. Então tem muito hoje o uso de medicamentos que atuam no sistema nervoso cada vez mais comum, medicamentos para ansiedade, depressão. Esses medicamentos eles também podem cursar com sintomas semelhantes a isso, certo? Então acho que vale a pena você passar no neurologista, fazer uma avaliação clínica, mas de uma forma geral nem sempre a gente acha a causa. Um abraço.